Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz. Vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Venha a nós o teu reino, seja feito o teu querer. Tua unção, tua bênção, nós queremos receber. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, vive em nós. Vitor? Tô te ouvindo. Opa, estamos online, pode começar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos então dar início a mais um culto de quarta-feira, mais um culto de oração.
E para nós iniciarmos, nós vamos primeiro louvar ao nosso Senhor, que nos permitiu estar todos juntos aqui hoje. E eu peço que você cante conosco, aí da onde você estiver, que você medite na letra deste hino e que juntos possamos compartilhar deste mesmo sonho, que é um dia ver o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu. E o hino que nós iremos entoar neste momento é o hino Jesus Precisa Voltar. Coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. Sorrateiro, cruel e mau, supõe ao reino que é eterno, instala o caos, quebranta os mandamentos, desfaz da lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo no avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está ali ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde vou, a falta de amor
Pode seguir, Vitor. Amém. Louvado seja Deus por este hino tão maravilhoso. E agora eu quero convidar todos a fecharem seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento te honramos, louvamos, exaltamos o teu nome e te agradecemos porque mais um dia podemos nos reunir para prestar um culto ao Senhor. Pai querido, pedimos uma bênção sobre este momento, que possamos sentir a tua presença, que possamos buscar ao Senhor juntos. Pai querido, que possamos orar uns pelos outros. Por favor, fale ao nosso coração, por favor, ilumine a nossa mente para ouvir a tua palavra, para entender da tua palavra, e que nossos irmãos que ainda não conseguiram chegar em casa possam chegar em segurança, que os nossos irmãos que têm dificuldade de ir aos cultos, pois estão incapacitados, possam desfrutar deste momento na tua presença. Senhor Deus, isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E como toda quarta-feira, nós teremos aqui agora nosso momento de pedidos e agradecimentos. Como hoje nós estamos somente pelo YouTube, eu vou pedir que os irmãos escrevam aí no chat seus pedidos e seus agradecimentos também, que eu vou estar aqui lendo até que vocês escrevam. Eu vou agradecer a Deus por este dia, agradecer ao Senhor por esta semana, pois tem sido uma bênção. Só de ter a vida, de ter a minha família comigo, é motivo mais do que suficiente para agradecer. Eu quero pedir oração aos irmãos pela vida da minha família, pela nossa igreja, pedir que o Senhor use cada um de nós para o avanço da sua obra e que, através da nossa vida, o nome dele possa ser exaltado. Então, vou estar esperando aqui o pedido e o agradecimento dos irmãos. Se manifeste aí no chat do YouTube, nós estamos aqui acompanhando. Estamos num formato novo hoje, estamos acostumados a fazer somente pelo Meet, iniciamos a transmissão pelo YouTube na semana passada e vamos nos adaptando conforme as semanas passam. Ô, O irmão Vitor, Ivanildo escreveu aqui e disse assim: eu agradeço a Deus porque cuidou de mim e da minha família. Amém, irmão Ivanildo. E pela igreja também. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ver se mais alguém se manifesta. só lembrando, Vitor, que não só pelo chat do YouTube, mas quem pertence à nossa igreja, está no nosso grupo da igreja, pode mandar por lá Perfeito. ou áudios que eu escuto aqui e passo para ti, tudo bem? Amém. Então, como o Lucas disse aí, vocês podem compartilhar também pelo grupo da igreja, mandando mensagem de texto ou de áudio, que nós vamos estar compartilhando aqui com os irmãos também. Lembrando que para você poder escrever no chat, você tem que ser inscrito no canal da igreja, tá bom? A irmã Djalda mandou aqui: eu agradeço a Deus pela minha família e por todos nós. Que o irmão continue orando pela minha família. Amém, irmã. Continuaremos sim orando pela sua vida e pela vida da sua família. Temos mais alguém? A Andréia mandou no grupo: peço oração por meu pai, pela programação do fim de semana da família também. É verdade, no dia 27, a partir do dia 26 até o dia 28, nós teremos o final de semana da família, muito bem lembrado pela Andréia. Que todos vocês orem, pois vai ser uma bênção para toda a nossa igreja, principalmente para as famílias da nossa igreja, que é a base dela. E que vocês também participem, que vocês também se empenhem nessa causa que é tão grandiosa.
Vamos ver se temos mais alguém. Daremos mais um minutinho aí para que os irmãos se manifestem. E então faremos oração intercessora pelos pedidos dos irmãos. Temos até 8h20 para mandar os pedidos. Pode cancelar, Lucas. Já passou o nosso tempo. Nós vamos fazer então a oração intercessora. Se você puder se ajoelhar aí na sua casa, eu convido você a fazer isso. Eu vou me ajoelhar aqui e juntos vamos falar com o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor, querido Deus e amado Pai, não temos palavras para descrever como o Senhor, o quanto o Senhor é maravilhoso para nós, o quanto o Senhor é maravilhoso para nossa família. Pai querido, aqui nós entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos, Senhor, nossos anseios, preocupações, a nossa vida, Pai, tudo que nos perturba, tudo que nos deixa angustiados. Senhor Deus, há muitos pedidos que estão guardados no coração, muitos pedidos que são difíceis de verbalizar, de escrever, porque talvez causem uma dor muito grande. E isso nós entregamos a Ti. Entregamos a nossa vida, o nosso ser, para que seja feita a Tua vontade. Senhor Deus, por favor, atenda os nossos pedidos segundo a Tua vontade e o Teu querer. Nós compreendemos que o mundo em que vivemos vai nos trazer grande dor e sofrimento, mas o Senhor nos disse para ter bom ânimo, pois o Senhor venceu o mundo, e por isso nós agradecemos, Pai querido, por nos dar a esperança e motivo para continuar a viver e a pregar o Teu Evangelho. Senhor Deus, por favor, venha ao encontro dos que a Tua palavra possa penetrar ensinos para honrar e exaltar o Teu nome. Pai querido, abençoe aqueles que estão no leito de hospital, que estão num momento muito difícil da sua vida, que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor. Abençoe aqueles que estão recebendo estudo bíblico, que eles possam tomar a decisão pelo batismo. E, Senhor Deus, que Teus filhos possam ser levados àqueles que têm interesse, estão sedentos por Tua palavra, mas ainda não há quem pregue, não há quem fale. Por favor, usa-nos, conduza a nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, feitos os pedidos, nossa oração intercessora, a professora Alene mandou aqui também um agradecimento a Deus pela família dela. Amém, irmã. Nossa família é um motivo muito, muito, muito grande para a gente agradecer, de verdade. Nós vamos então para a mensagem desta noite e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Pegue a sua Bíblia aí, se ela estiver guardada, se ela estiver em cima do rack, se ela estiver no armário, se ela estiver no seu celular também, abra neste momento no capítulo 11 de Gênesis. Nós faremos a leitura a partir do verso 26, tá bom? Então, não deixe de abrir a sua Bíblia. Este é um momento muito importante, muito solene, em que vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Começando a leitura, então, Gênesis capítulo 11, verso 26, diz assim: Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e Harã.
São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Vamos pular agora para o verso 31. E diz assim: Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, eu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido em Harã. Esse é o nosso texto da noite. E nós vamos retirar algumas lições desse relato tão curto, mas tão rico, que muitas vezes passa despercebido por nós, por fazer uma leitura muito rápida. E primeiro que nós precisamos abordar aqui é quem são os personagens centrais dessa história. Nós começamos a leitura e vai falar para nós de Terá. E quem era Terá? Terá era pai de 3 filhos. Quem eram esses 3 filhos? Abrão, Naor e Harã. E diz que Terá saiu com seu filho para Canaã, para a terra em que Deus havia chamado Abrão. E esse detalhe às vezes passa despercebido. Mas antes que eles fossem, a Bíblia vai nos dar um momento de profunda tristeza para a vida de Terá, que era pai de Harã. Harã este que morreu ainda em Ur dos Caldeus. E se a Bíblia nos mostra este detalhe, é porque é algo muito importante. Naquele tempo, um pai perder o seu filho era uma dor muito grande, porque este não era para ser o natural. Este nunca foi para ser o natural, um pai sepultar o seu filho. E isso foi uma dor muito grande para Terá. Então, eles saem de Ur dos Caldeus, Terá, Abrão e Ló, que era filho de seu filho Harã. Naor permanece em Ur dos Caldeus. E diz que no caminho para Canaã, eles vão parar em uma terra. E como essa terra se chama? Harã. Coincidentemente, o mesmo nome do filho de Terá. Então, Terá morre em Harã e Deus faz um novo chamado a Abraão no capítulo 12 de Gênesis, chamando ele para Canaã. E aqui nós precisamos, então, nomear estas 3 cidades pelas quais passamos para que possamos extrair lições profundas sobre esse texto. E primeiro vamos nomear Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra, uma cidade muito avançada. Historiadores dizem que poderia haver até água encanada em Ur dos Caldeus, mas Ur dos Caldeus era uma terra de muitos deuses, era uma terra de pessoas que serviam a muitos ídolos. E então nós podemos nomear Ur dos Caldeus como terra da impiedade. Harã, que é a segunda cidade onde Terá para com seu filho Abrão e seu sobrinho Ló, nós podemos chamar de terra da frieza. Guarde bem esse nome, porque vai fazer muito sentido conforme nós formos avançando na nossa mensagem. E a terceira e última cidade, apresentada aqui em Gênesis, no capítulo 11, nós vamos chamar de Terra da Promessa. E Terra da Promessa casa bem com Canaã, que é a terra prometida, não só para este reino terrestre, como a terra da promessa em que nós vamos receber quando nosso Senhor Jesus voltar. Nomeado, então,
Ur dos Caldeus, terra da impiedade. A segunda cidade, Harã, terra da frieza. A terceira cidade, Canaã, terra da promessa. E a primeira lição desta manhã é um chamado de Deus para que todos nós saiamos da terra da impiedade. Nenhum de nós sabe da vida espiritual do outro, mas pode ser que alguém nesta noite está na terra da impiedade. Pode ser que nesta noite alguém possa estar confundindo prazer com alegria, porque o que é que tem na terra da impiedade? Na terra da impiedade tem muita diversão, na terra da impiedade tem a busca incessante pelo sucesso, pela gratificação e satisfação pessoal. E muitas vezes, na terra da impiedade, as pessoas se afundam em vícios, jogos, bebidas, e tudo isso acaba por destruir a vida delas sem nem mesmo elas perceberem. Na terra da impiedade, você se diverte tanto que nem percebe que está se afundando em seus prazeres. Muitas pessoas vão pensar que estão em paz porque estão se divertindo, porque estão cedendo aos desejos da carne, mas é justamente o contrário que está acontecendo. Pense comigo, crianças vão com seu pai até a praia e lá existem pequenas piscinas, aquelas poças d'água em que ficam perto das rochas e ali se agrupam alguns peixinhos e essas crianças vão brincar ali porque o pai deu para elas um balde, o pai deu para elas pazinhas, redinhas para elas brincarem. Elas então colocam no balde terra, colocam água, colocam pedras e ali elas pegam alguns peixinhos e dentro daquele balde elas colocam os peixes. E então na hora de ir embora, o pai percebe que cometeu um erro. Ele não disse no início para aquelas crianças que era apenas uma brincadeira. E então aquelas crianças dizem, papai, vamos levar esses peixinhos com a gente. Agora o pai se vê numa encrenca, num perigo. Ele diz, olha, vocês não podem levar esses peixinhos não são de vocês. Isso era apenas uma brincadeira. E os filhos batem o pé dizendo, não, nós queremos levar eles, agora são nossos, pai. Olha aqui a casinha que nós fizemos para eles. Então o pai para, pensa e explica para as crianças, filhos, olhem esse balde. Ele tem areia do mar, ele tem água do mar, ele tem pedrinhas do mar, mas é um balde. As crianças então entendem, porque o pai diz, olhem agora para o mar. Veja se esses peixinhos foram feitos para morar em um balde. Em viver com um balde. Viver em um balde. Nos contentamos com coisas que parecem nos dar vida verdadeira, com coisas que parecem que nos dar plena paz, mas é apenas um engano. A água do mar ali já não é toda aquela imensidão para a qual nós somos criados. É apenas um balde. Não podemos viver como filhos de Deus aceitando migalhas, quando nosso Senhor Jesus nos reservou e nos criou para algo muito maior. Eu e você fomos criados para a vida eterna, a vida plena em Cristo Jesus e com Jesus. Adão e Eva, quando foram criados, eles receberam um presente de Deus, o Jardim do Éden e todo mundo para cuidar e para governar. Depois do pecado, agora nós somos finitos, somos mortais e nos apegamos muitas vezes às coisas deste mundo, nos apegamos a prazeres deste mundo, nos iludindo que isso vai nos trazer a felicidade. Quando nossos olhos, quando nossa visão está apenas obscurecida
pela falta da presença do nosso Deus. Então, o chamado de Deus é para aqueles que hoje se encontram na terra da impiedade. É para aqueles hoje que cedem apenas aos desejos da carne. Saia da terra da impiedade. Saia de Ur dos Caldeus. Aceite, como Abraão, o chamado de Deus para sair desta terra que está fazendo você viver apenas de migalhas, que não faz você perceber a imensidão, o mar que Deus criou você para viver. Parece satisfatório, mas é tudo pequeno diante do propósito do nosso Deus. Bom, nós vamos então para a segunda lição que nós podemos extrair desse texto nesta noite. E o plano de Satanás é que você nunca saia da terra da impiedade. É que você permaneça ali e se afunde cada vez mais no pecado. Mas se, por algum acaso, você conseguiu sair da terra da impiedade, se por algum momento da sua vida você ouviu da palavra de Deus e então você tomou a decisão, não, agora eu não vou viver de migalhas, eu vou viver para o meu Senhor Jesus, para receber a promessa que Ele me fez. E aí você consegue sair da terra da impiedade. Assim como Terá, Abrão e Ló saíram. Mas se nós lemos o texto, nós vemos que eles não foram direto para Canaã. Eles pararam em um local chamado Harã. E o problema, muitas vezes, uma batalha que enfrentamos muitas vezes na nossa caminhada espiritual é exatamente este. O Senhor Deus nos chamou para um lugar e no trajeto, no caminho, nós paramos de avançar. E lembra que nós nomeamos Harã como a terra da frieza, é porque ela representa exatamente isso, a terra da frieza espiritual. Nós nos apegamos muitas vezes às práticas que nós já temos e deixamos de crescer espiritualmente falando. Você saiu da terra da impiedade, você aceitou o evangelho de Cristo. E agora você passa a viver para Cristo, mas em determinado momento você acha que já é suficiente todas as coisas que você faz. Você acha que já é suficiente todos os textos da Bíblia que você leu, que agora você já sabe de tudo. Você acha suficiente que agora você vai para a igreja todos os sábados. Você acha suficiente que você já devolve o dízimo e você estagna, você para ali. Porque mesmo praticando essas coisas que não são coisas ruins, você deixou de ter intimidade com Deus. Você deixou de ter paixão espiritual. Você parou de crescer na fé. E às vezes, é mais perigoso parar na terra da frieza do que permanecer na terra da impiedade. Porque na terra da impiedade, eu percebo e entendo que a minha vida pode estar ruim. Eu percebo que aquilo já não me satisfaz mais e eu sinto desejo de algo mais. Mas na terra da frieza, parece que já está tudo bem. Eu faço isso, eu faço aquilo. Então, a minha salvação está esfriou. Agora, você não vai para a igreja para ter aquele encontro com Deus, para exaltar, para prestar um culto. Você vai à igreja porque tem que ir, para que os irmãos não falem, olha, aquele irmão, ele está desviado, ele não está indo mais aos cultos da igreja, ou então você vai apenas para um alívio de consciência para dizer, não, hoje eu fui até a casa de Deus, então já é o suficiente, já está bom. Por esta semana eu já fiz e cumpri o meu papel. Mas durante as suas manhãs você já não fala mais com Deus. Durante as noites você não fala mais com Deus, você já não tem mais uma vida de oração e é por isso que a terra da frieza é tão perigosa.
porque a presença de Deus é o que mais importa na vida do cristão. E porque sem a presença de Deus, isso significa que não existe relacionamento, e sem relacionamento eu não estou próximo, eu estou longe e afastado de Deus. Tudo que sobra em nós é nada. Afastados de Deus, nós vamos ceder aos desejos da carne, nós vamos praticamente voltar às práticas que nós tínhamos na terra da impiedade antes de conhecer o Evangelho. E isto é muito perigoso. Existe uma história sobre um ancião, um membro de igreja que foi pregar num concílio de pastores. E a mensagem dele, naquela manhã, ele falou assim para os pastores, era: por que os pastores vão primeiro para o inferno? Você pode imaginar o susto deles ao ouvir ele dizendo este título da mensagem. Ele começou a explicar o motivo e ele contou uma história sobre a sua infância, de quando ele morava perto de uma fábrica de chocolate. Ele, na sua casa, conseguia sentir o cheiro do chocolate sendo preparado e se tornou o sonho dele trabalhar na fábrica de chocolate. Certa vez, ele estava então passando de bicicleta ali na frente e viu um anúncio, um cartaz, escrito assim: precisa-se de ajudante para trabalhar na fábrica. Ele pensou naquele exato momento: essa é a minha chance, finalmente vou conseguir trabalhar na fábrica de chocolate. Ele foi até lá e o gerente do local pensou em fazer um teste com ele. Falou que ia fazer um teste com ele. Olha, disse assim para ele: você tem que ficar aqui nessa sala e comer o máximo de chocolate possível. E quando o chefe entrar pela porta, você tem que estar comendo chocolate. Os olhos dele então brilharam e pensaram: comer chocolate é comigo mesmo. E ele ficou lá comendo chocolate. E sempre que o chefe chegava e entrava na sala, ele tinha que estar comendo, ele estava comendo. Por que é que o gerente fez aquilo com ele? Porque ele sabia que se ele trabalhasse na fábrica todos os dias, ele pegaria um chocolate ou outro. Então, para evitar que isso acontecesse, ele fez então, ele naquele mesmo dia enjoar de chocolate. E aquele homem então nunca mais quis saber de chocolate, de tanto chocolate que ele tinha comido naquele dia. E o que isso quer dizer para nós? Que nós nos alimentamos tanto da palavra de Deus que parece que já foi o suficiente, parece que já não tem mais aquele sabor tão gostoso que tinha no início. E nós falamos para as pessoas: sigam a Jesus, sirvam a Jesus, aceitem o sacrifício de Cristo, quando nós mesmos não estamos vivendo o que nós pregamos. Parece que nós enjoamos, parece que nós não queremos mais saber das coisas de Deus. E quando nós vamos falar para alguém, isso parece que não surte efeito, porque nós mesmos já não somos apaixonados pelas coisas espirituais. Porque falta presença, falta intimidade. Mais importante do que fazer coisas, mais importante do que praticar boas obras é ter intimidade com Deus, porque isso se tornará a consequência e não o motivo pelo qual eu estou buscando a minha salvação. Lembre-se que só o Senhor Jesus salva. Apenas aceitando o sacrifício de Cristo eu sou salvo. Se eu estou praticando algo para que eu não perca a minha salvação, isso está errado. Porque é aceitando o sacrifício de Cristo e agora tendo a intimidade com Deus que as boas obras serão consequências na minha vida. Lembre-se, você está formando o seu caráter aqui na terra. É isso que você vai levar para o céu. E nosso caráter tem que se assemelhar ao caráter do Senhor Jesus, ao qual nós devemos imitar dia após dia.
Lembre-se, nós somos seres imperfeitos, nós somos falhos e pecadores. Se essa busca não for diária, nós iremos cair. E quando nós cairmos, dificilmente teremos forças para nos levantar. Apenas a misericórdia do nosso Deus é que pode nos colocar em pé. Então, lembre da sua condição. Lembre que você é pecador. Se humilhe e clame pelo Senhor todos os dias da sua vida. Ao acordar, fale com Deus. Ao dormir, fale com Deus. Estude a palavra, porque esse aqui é o nosso alimento. É isso aqui que nos revigora e que renova dia após dia. Outra lição que nós podemos extrair ainda sobre o pai de Abrão. Nós lemos aqui que eles saíram de Ur, pararam em Harã, e ali, em Harã, Terá morre aos 205 anos. O que isso nos diz que muitos de nós também permitimos que o lugar da nossa dor se torne a nossa sepultura. Que o lugar em que nós sofremos se torne o lugar em que nós somos enterrados. Muitos passam por traumas, muitos passam por situações que ferem muito o seu estado psicológico. Muitas vezes escolhem parar ali. Muitas vezes escolhem deixar de avançar e de crescer espiritualmente, porque sofreram ou passaram por um evento que o fez sofrer demais. Mas deixa eu dizer para você, se você sofreu, passou por uma dor muito grande, permita que o Senhor Deus cure você. Permita que o Senhor Deus restaure e renove a sua vida. Existe um homem que poderia ter permitido que a sua dor se tornasse o lugar da sua sepultura. E este homem é José. José é um dos personagens mais incríveis na minha visão do livro de Gênesis na Bíblia, porque José, ele se manteve fiel até o fim. José tinha todas as razões possíveis para dizer: eu fui ferido, eu fui magoado, então eu vou parar de caminhar. Mas ele fez exatamente o contrário. Ele foi ferido, ele foi magoado, mas ele continuou caminhando. Se imagine no lugar de José. Foi quase morto por seus irmãos, seus 11 irmãos, aqueles que ele cresceu junto, aqueles que ele admirava, e tentaram contra a vida dele. Foi vendido como escravo, ficou preso por 13 anos, até se tornar o governador do Egito. Ali, naqueles momentos, naqueles anos de angústia, ele poderia ter parado, ter desanimado e desistido, mas ele escolheu continuar, ele escolheu prosseguir, ele escolheu avançar. E Deus nos chama para isso hoje. Não permita que o lugar da sua dor se torne a sua sepultura, se torne o lugar que você vai escolher permanecer pelo resto da sua vida. Permita e peça a Deus a cura, porque o Senhor Deus pode curar, o Senhor Deus pode restaurar. Confie. Os discípulos, certa vez, estavam enfrentando uma tempestade. E ali eles se desesperaram. Jesus estava dormindo no barco. Jesus acorda, então, acalma a tempestade. E diz que eles eram homens de pouca fé. Quando nós nos desesperamos, isso mostra um claro sinal de falta de fé. Isso mostra que nós não estamos próximos o suficiente do nosso Deus. Claro, lembrando que o sofrimento, até que você passe, é algo muito fácil de falar sobre. Então, leve em consideração que não é um homem falando, mas o Espírito Santo chamando para te restaurar. O Senhor Jesus, ele se compadece da nossa dor. Ele não nos julga, não nos condena. Ele apenas estende a mão para nos levantar,
para nos dar força. Então, mesmo sofrendo, ore ao Senhor para que Ele te conceda a paz que só Ele pode conceder. Não permita que a sua dor te paralise, não permita que a sua dor faça você deixar de caminhar para a Canaã celestial. Seus amigos podem estar indo para a terra da promessa, sua família, seus pais, podem estar indo para a terra da promessa e você pode estar parado, pode ter deixado de caminhar. Não deixe que eles sigam sozinhos, não fique sozinho para trás. Vá com aqueles que têm o mesmo objetivo, que têm o mesmo rumo e o mesmo propósito que você. E então, após a morte de Harã, após a morte de Terá em Harã, Deus faz um novo chamado para Abrão. E é curioso que, quando nós vamos ler o capítulo 12 de Gênesis, geralmente nós pensamos que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que o chamado de Deus foi para que Abraão saísse de Ur dos Caldeus. Mas nesse chamado do capítulo 12, Deus chama Abraão para sair e ele sai de Harã, porque o pai dele parou ali. Mas o chamado de Deus para Abraão não era para Harã, era para Canaã. O chamado de Deus para Abraão não era para a terra da frieza, era para a terra da promessa. O chamado de Deus para você não é para a terra da frieza, não é para a terra da impiedade. O chamado de Deus para você é para a terra da promessa. E é isso que você deve buscar na sua vida. Continuar caminhando até a terra da promessa. E este é nosso sonho se realizando, Senhor Jesus, voltando nas nuvens com poder e grande glória. Ah, que maravilhoso dia vai ser quando nós pudermos ver o Senhor Jesus face a face. Deus faz esse chamado para Abraão, Deus faz esse chamado para todos os seus filhos, porque foi para isso que nós somos criados. Quando o ser humano cai, Deus sente uma profunda tristeza, porque não era isso que ele tinha planejado para seus filhos, não era isso que Deus queria para os seus filhos. Pense, você sente um vazio no seu coração que sem Deus ele não é preenchido, porque no seu coração está o desejo, o anseio pela eternidade. E todos nós queremos viver, morar e habitar num lugar onde não vai mais existir dor, nem doença, nem luto. Imagine poder viver eternamente ao lado das pessoas que você ama e principalmente viver eternamente ao lado do nosso Senhor Jesus. Nós, filhos de Deus, não fomos criados para a destruição, não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida e para a vida eterna. E a vida em abundância está no nosso Senhor Jesus. A vida em abundância está apenas naquele que é a fonte da vida. O Senhor Deus chama cada um de nós nesta noite. Chama aqueles que estão na terra da impiedade para sair da terra da impiedade. Chama aqueles que pararam na terra da frieza, que pararam de caminhar para voltar a prosseguir. E juntos chegarmos ao nosso destino, a terra da promessa, onde com o Senhor nós habitaremos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abrir os seus olhos e que você não fique resistente, que você fique disposto a mudar e a receber esse dom tão maravilhoso que só o Senhor Deus pode conceder. Amém? Então eu gostaria de cantar com você o hino final, e este é Ao Deus de Abraão louvai. Vamos cantar juntos? Medite aí mais uma vez na letra deste hino e então encerraremos com uma oração.
Amém? Que seja o seu desejo receber essa promessa. Promessa essa que o nosso Deus vai cumprir. Amém? Convido então a todos a fechar os olhos mais uma vez e obrigado a você que nesta noite decidiu se reunir aqui para ouvir a palavra de Deus, para prestar um culto ao Senhor, para entoar hinos e para falar com Deus. Que essa seja a sua decisão todos os dias e não apenas hoje, não apenas domingo, não apenas no sábado, mas todos os dias. E que no seu lar habite o Senhor e que em você habite o Senhor também e em mim. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus eterno, Deus de amor, obrigado por tamanha misericórdia que tem por nós, filhos teus que falham muitas vezes, que cedem ao erro, mas que ainda assim recebem esperança, recebem do Senhor Jesus o amor, a compreensão. Pai querido, pedimos que nos ajude com as nossas falhas, com os nossos defeitos, para que isso, Senhor, não nos impeça de continuar a caminhada espiritual até a terra da promessa, até a Canaã celestial. Senhor Deus, por favor, não permita que fiquemos na terra da impiedade. Senhor Deus, por favor, não permita que paramos na terra da frieza. Mas, por favor, nos ajude a avançar, porque tudo que nós podemos fazer é dom de Deus. Tudo de bom que nós podemos fazer é só o Senhor que faz através de nós. Então, por favor, usa-nos, conduz os nossos pensamentos. Que cada um de nós possa abandonar os maus hábitos. Que cada um de nós possa abandonar tudo que nos afasta de Ti. E que nesta noite, Senhor, possamos tomar a decisão de buscar a Ti todos os dias da nossa vida, para estar na Tua presença. Senhor Deus, para que o amor e a fé em nós cresça todos os dias. Nos dê uma noite abençoada de descanso na Tua presença. Abençoe este resto de semana e abençoe o sábado que está por vir, Pai querido. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Tenham uma ótima noite de descanso e até o próximo culto. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça